cross before me. No turning back, no turning back. Oh, I won't turn back now. No. Alô, amigos patrocinadores, estamos aqui para o nosso encontro mensal. E observando assim, como pastor, como é que Deus opera e quando as pessoas não colaboram com a operação de Deus e perdem a bênção, eu tenho visto algumas falhas, inclusive até mesmo na minha vida particular. Que às vezes estamos enfrentando algum problema e a gente sai da presença de Deus, daquela direção divina, isso é que é a presença do Senhor, e nós tomamos decisões que não colaboram, decisões que até enfraquecem a nossa oração e parece que Deus então não responde mais a gente. Eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto muito importante que é sobre o ânimo. E nós vamos ver que Jesus entendia muito desse assunto, como entende de todos, e ele então orientava as pessoas sobre esse particular da nossa vida, a falta de ânimo e que mantém a gente no sofrimento e quando nós conseguimos aquele ânimo que nos levanta. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 2, nós temos aqui a cura daquele paralítico em Cafarnaum, que Marcos explica com mais detalhes, mas Deus usou a Mateus aqui para falar uma palavra que me chamou a atenção. Ele diz o seguinte: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os seus pecados. Dá para entender então que o assunto desse homem, o problema dele foi pecado, que na verdade é o assunto de toda a humanidade. A pessoa não percebe quem está por detrás da tentação e a pessoa entra na tentação e depois vai descobrir que aquele seu ato destruiu toda a sua felicidade, prejudicou os seus familiares e atrasou a vida dessa pessoa e muito. Então Jesus, olhando para ele, disse: filho, perdoados te são os teus pecados, mas antes tem bom ânimo. Por que Jesus falou isso? Bom, primeiro Jesus chamou ele de filho. Jesus não errou. Não era um tratamento social que às vezes uma pessoa de mais idade dirige a um mais novo e diz: filho. Eu já vi até pessoa reclamar: eu não sou seu filho, ele te chama pelo meu nome. Bom, mas aí Jesus chamou ele de filho. Por quê? A grande verdade é o seguinte: quando nós ouvimos a palavra de Deus e entendemos e aceitamos, nós estamos ligados em Deus. Essa é a filiação. Também, se ouvimos e entendemos e não aceitamos, nós nos desligamos de Deus. Então Jesus está dizendo: agora tudo bom pode acontecer com você. Você é filho do Pai, meu filho. Não há problema algum. Agora, um problema tem. Você tem que ter bom ânimo. Porque o pecado é como a bebida, aquela bebida que faz a pessoa ficar louca na hora e perde o juízo. Mas depois ela passa, deixa aquela ressaca. E tem gente que bebe para poder se levantar de novo e a pessoa fica enfraquecida. O pecado é isso. O pecado tira o ânimo da gente. Então, como ele agiu sobre a palavra de Deus, agora era filho, Jesus disse: tenha bom ânimo, porque os seus pecados estão perdoados. Tem pessoas que não se perdoam, a vida toda ficam agora se acusando, e muitas vezes elas foram as responsáveis, conscientes do que estavam fazendo, e elas sabem que aquela coisinha que pegaram que não pertencia a elas, aquele carinho de uma pessoa que não era a sua metade, e outras coisas parecidas, entrou para destruir a vida da pessoa, e ela agora não tem ânimo mais. Já pediu perdão, é filho de Deus, mas fica aquela memória do erro. Ora, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Deus é fiel e justo, duas qualidades que Ele nunca vai perder, para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Ele diz que pega os nossos pecados, lança-os no mar do esquecimento e deles nunca mais Ele vai lembrar. Então, depois que você sentiu Deus, confessou, você tem que ter bom ânimo. Tem que buscar esse bom ânimo.
E esse bom ânimo vai fazer você obter muitas vitórias. Vamos aqui no Evangelho de Mateus 9, para o versículo de número 22, que tem para nós uma lição importantíssima também. Aqui no 22, Mateus, cadê você, 22? Capítulo 9, e o versículo 22 diz da seguinte maneira: porque dizia, o 21 diz, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, agora 22, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Aqui nós temos a história dessa senhora que sofreu com hemorragia 12 anos. São Lucas, ao escrever o mesmo relato, disse que ela gastou tudo quanto possuía com muitos médicos e nada lhe adiantou. Ao contrário, ela ia pior. Agora ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela se alegrou. Mas ao mesmo tempo que ela recebeu essa palavra e se alegrou, o Espírito Santo falou: o seu caso será resolvido se você tão somente tocar na orla, nas pontas das suas vestes, e você será curada. Mas tinha um problema. Ela era judia. A lei de Moisés proibia que uma senhora, estando com hemorragia, tocasse uma pessoa sã. Essa pessoa ficaria imunda. E como é que ela ia tocar na roupa de Jesus? Ela conhecia a rigidez da lei de Moisés. E o que poderia acontecer tal pessoa? O dilema dela era: toco ou não toco? Bom, eu tenho que tocar. Porque eu senti, a fé ela fala. A fé lhe diz o que fazer. E a pior estupidez é quando a pessoa sabe. Deus diz: para com o pecado. E a pessoa diz: eu não consigo. Mas espera aí, Deus lhe daria uma ordem sem dar o poder para realizar? Deus diz: repreenda a sua enfermidade. Eu não tenho poder. São atos estúpidos que nós falamos e que nos prejudicam. E ela disse: eu vou tocar em Jesus. E foi fácil? Eu creio que não. Mais difícil do que hoje. Naquele tempo não tinha automóvel, não tinha ônibus, trem, bicicleta. O veículo de transporte mais rápido era o cavalo. Mas ela gastou tudo quanto tinha. Acho que nem para uma mula manca ela tinha dinheiro para comprar. E o que ele ia fazer agora? Mas tinha que descobrir Jesus. Mas onde estava Jesus? Se não tinha telégrafo, telefone, rádio, televisão, tinha que perguntar às pessoas: você viu onde o pregador foi? Olha, semana passada ele estava em tal cidade. E ela ia para lá, um dia, 2 anos, chegava lá: ah, já foi para tal cidade? Olha que coisa séria. Mas a mulher foi e descobriu Jesus. E ele ia no meio de uma multidão que apertava, encostava e tal. E ela sabia: eu tenho que tocar. Mas eu vou evitar, porque eu não quero contaminar ninguém. A lei nossa proíbe. E ela foi, Deus foi abrindo a porta. Todo mundo que é revelado por Deus, pode ter certeza, Deus abre a porta. De repente ela estava ao lado do mestre, abriu uma falha e a roupa dele tremulou. Ela tocou e saiu. Quando ela saiu, ela sentiu que a sua hemorragia parou. E ficou bem lá no meio do pessoal. E Jesus parou. E começou a perguntar assim: quem foi que me tocou? Ô mestre, a multidão te aperta. E tu dizes quem te tocou? Os discípulos disseram para Jesus. Ficaram tão incomodados. Alguém me tocou. Mas mestre, o senhor te machucou? Não, foi outro toque. Eu senti que de mim saiu virtude. E eu quero essa pessoa. Quando Jesus está inquirindo algo de nós, nós não devemos nos fechar. Abra, porque Ele tem bênção para dar. E agora, conto ou não conto? Porque Ele pode me repreender. Como é que eu, mulher, pela lei de Moisés imunda, toquei nele, que é puro? E agora? Ele está imundo? Como é que Deus vai ficar imundo? Deus é santo. Nada se pega em Deus. Não tem maldição contra Deus. Não tem nada que se pegue em Deus. Nem naquela pessoa que é de Deus, hein?
Aquela pessoa que é de Deus deve andar pura diante do Senhor, cumprindo a palavra de Deus, sem nenhum rancor, ódio no coração, porque o inimigo não vai conseguir tocar nela. E ela então, mas eu tenho que tocar, eu tenho que confessar. E a coisa ficou chata ali e tal. E ela então veio, Marcos fala sobre isso, ela prostrou-se diante de Jesus e contou toda a verdade, tintim por tintim. Aí Jesus deve ter dado um sorriso para ela e disse, filha, o que ele falou aqui? Marcos 9:22. Vamos ver direitinho aqui, para nós não sembrar a palavra. O que é que Jesus disse para ela? Ele foi e falou da seguinte maneira, e Jesus voltando e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha. Toda pessoa que age na palavra de Deus está ligada em Deus, é um filho. Vem a herança, vem a paz, vem a bênção. Toda pessoa se desliga da palavra de Deus, vem a maldição. Tem bom ânimo. 12 anos, já não tinha mais nada, vendo a saúde ir embora, esperando talvez a morte, ela agora entende e Jesus diz para ela, tem bom ânimo, filha. E ele fala mais para ela aqui, a tua fé te salvou. Você não somente foi curada desse mal, o diabo perdeu o poder de tocar em você. A partir de agora você está livre completamente, não só curada da hemorragia. Davi falou lá no Salmo, primeiro foi Jesus quem falou em Apocalipse 3:7. Eu sou o santo, o verdadeiro. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve assim, diz o que é santo, que é verdadeiro e que tem a chave, Davi, o segredo da vitória. E Davi explicou um pouco dessa chave no Salmo 3, versículo 3, dizendo, o Senhor é um escudo para mim. A partir desse momento, essa mulher tinha o Senhor como escudo. Meu irmãozinho, se você tiver o Senhor como escudo, o demônio pode tentar fazer o que quiser. Ele não vai conseguir tocar em você. Por quê? O Senhor, ele é intransponível, impenetrável. O demônio manda aquela seta mais venenosa, cheia de fogo, ela bate no escudo e Deus diz a Bíblia que Deus é um fogo consumidor. Esse é o Deus que nós temos. E ele vai queimar tudo, vai cair só carvão lá no chão, só cinza. Não vai sobrar nada mais. Esta mulher então contou para Jesus e disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Olha que alegria que a mulher deve ter sentido. E diz aqui a palavra de Deus que imediatamente ela ficou sã. Acabou. Era uma outra mulher. Antes derrotada e coitada, estava indo embora. Agora não. Era uma pessoa que sabia que podia viver até o último dia que Deus marcou para ela, de cabeça erguida, vencedora, e tudo que ela perdeu ela deve ter recuperado em dobro, porque essa é a medida de Deus. Irmãozinho e irmãzinha que está me ouvindo, todos os meses eu tenho aqui uma palavra com você. O segredo é ter ânimo. E esse ânimo é de Deus, não é um ânimo que o homem produz. É uma faísca do amor de Deus que bate e você já é uma outra pessoa. Você toma posse da bênção. Vamos para Mateus 14:27. Aqui nós temos Jesus andando sobre o mar. Coisa séria. Ele estava com o pessoal e terminou o culto e disse, olha, entra no barco, vamos atravessar o mar para o outro lado e eu não vou com vocês não, eu vou subir o monte que eu vou orar. E foi para lá. Você vê que Jesus orava, hein? E tem gente que não ora nunca, aquela oração que encontra Deus mesmo. Anoiteceu, Jesus estava lá orando. E continuou orando. E foi passando. E o vento virou o contrário. E o barco não tinha progresso. As ondas eram grandes, quase viravam um barco. E quando, pela quarta vigília da noite, você sabe que anoitece mais ou menos 6 horas, né? Quarta vigília era entre 3:30 e 4 da manhã. Aí Jesus veio encontrá-los. Que noite, hein? De 6 à meia-noite, 6 horas lá, tentando remar, não conseguia. Mais ou menos 9h30, 10 horas, esse homem estava ali em desespero. E quando eles viram, no meio da tempestade, uma figura estava andando sobre as águas. Eles não estavam em espírito, porque se tivessem, já tinham resolvido o problema da tempestade no início. A nós foi dado o poder para representar Jesus.
Jesus disse, tudo que você determinar em meu nome, eu o farei. Eles deveriam ter usado o nome de Jesus e repreendido a tempestade. Não o fizeram. Agora, quando vem aquela sombra, gritar apavorado, é um fantasma. E sabe o que Jesus falou para eles? Está aqui no versículo, eu estou falando de Mateus 14, no versículo de número 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amiguinho, amiga, todos nós agora, não importa se a tempestade está forte, e parece que agora o comandante das trevas vem. Deus só permite que venha ao nosso encontro a própria pessoa dele. O dia que você creu em Jesus, você passou a ser propriedade divina. Ele toma conta de você. Não tem esse negócio que o demônio vem, que um fantasma vem, que eu estou com azar tremendo. Eu estou na bênção de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, eu não quero saber nem da conversa do demônio. Tem de bom ânimo, Jesus disse. E por que ele falou isso? Ele falou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Meu amiguinho, quem tem Jesus na vida, quem tem o Senhor Jesus como seu Salvador, não tem que ter medo. Age o que houver, ameaça que for que apareça, você tem Jesus. É Ele que vem ao seu encontro. Agora, eu não sei o que mais vou fazer. Eu vou saudar Jesus. Nesse momento, Ele está dirigindo-se a você. Você pode crer agora que o Senhor não vai lhe abandonar de jeito algum. Vamos agora para o Evangelho de Marcos capítulo 10. Nós temos aqui o caso de Bartimeu, o mendigo. Isso começa lá, Marcos 10, lá pelo versículo 40 e alguma coisa. Eu já digo a você direitinho aqui qual é o versículo. Marcos 10, 46. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O que nós temos aqui? Lição importante. Até a multidão que era contra Bartimeu, que queria as coisas do jeito que o homem quer. Ah, quem é você, rapaz? Você é um mendigo? Fica clamando para essa. Cale, você está perturbando. Até a multidão mudou de opinião. Jesus disparou e disse, chame o homem aqui. Tem bom ânimo. Eles entenderam que agora ia funcionar a coisa. Será que você está entendendo que Deus está permitindo você conhecer a palavra dele para poder mudar a sua vida? Quanto tempo alguns ainda vão continuar marchando no caminho do erro? Gostando de ter um lucrinho aqui, um prazerinho ali, sei lá mais o quê, e se afundando na mão dos demônios. Quanto a mim, eu sei que Deus está se dirigindo a mim. Ele está me chamando. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter bom ânimo. Você tem que ter bom ânimo. A multidão mudou o discurso. Olha, a chamada de Jesus para a sua vida muda completamente o discurso. Aqueles que lhe acusam vão ficar com o dedo pesado, e vão parar de lhe acusar. E muitos vão até lhe aplaudir. Oh, aquela pessoa é maravilhosa. Eu não sabia que ela é tão vencedora dessa maneira. Bartimeu, tenha bom ânimo, levanta-te. Já deram até mensagem boa para ele, não fica prostrado mais não, porque ele te chama. Quando Jesus chama, é para mudar a vida da pessoa. Nós temos aqui mostrado várias novelas da vida real de pessoas que ouviram o chamado de Jesus. E a vida mudou. E tem muita coisa boa agora.
Vamos ao primeiro caso agora, em nome de Jesus. Pedi para Deus me abençoar com um emprego bom e com um salário bom. Mas ao longo dos tempos, como faz tempo que eu estou trabalhando já nessa empresa, eu vi que as coisas foram se defasando, né? De acordo com a inflação, os juros, né? E os preços foram subindo. Então você não pode ter um salário, né, pequeno e as coisas subindo. Você vai ficando cada vez inferior e para trás. Então o meu salário foi ficando defasado ao longo dos tempos. A gente queria ter algumas coisas, comprar alguns móveis, algumas coisas e não dava, né? Só dava pro gasto do mês mesmo. Tava bem complicado. Kleber passa 3 longos anos com o salário defasado. E em meio à dificuldade, ele é chamado para patrocinar o Show da Fé. O chamado do patrocinador foi bem impressionante o que aconteceu, porque eu estava ganhando pouco. E Deus chama eu, mesmo ganhando pouco, né? Eu falei para a esposa, puxa vida, Deus colocou um valor aqui no meu coração. E eu pensava, acho que vai faltar se eu patrocinar a obra do Senhor. Eu, na verdade, eu não tinha esse dinheiro, mas eu resolvi aceitar esse chamado. E eu sempre dizimei, ofertei e patrocinei. Isso é para a glória de Deus, porque Deus tocou no meu coração para eu fazer isso. Fiz um propósito com Deus, para que eu pudesse dizimar mais, ofertar mais e patrocinar mais. E eu mandei uma carta para o RH da empresa. A empresa é pequena, mas sempre pagou certinho. O RH automaticamente já nos mandou outra carta, dizendo que no momento não poderia dar o aumento que nós estávamos pedindo, né? Eu li aquela carta e não aceitei, apresentei a Deus, orei e falei, eu creio que até o final deste ano, no tempo do Senhor, o Senhor vai nos dar um aumento justo, um aumento digno, que nós vamos poder se alegrar naquilo que nós estamos ganhando. Deus falou, espera com paciência no Senhor. E eu fiquei quieto, não falei mais nada para ninguém na empresa. Sem mesmo nós esperar, além do dissídio normal da database da empresa, eles deram um aumento particular. Ele falou, nossa, e da onde esse dinheiro? Daí ele falou, não, é Deus que proveu o milagre, fez um milagre mesmo, porque não era para ter esse aumento. Foi no ticket refeição, foi no salário. Foi um aumento em porcentagem de 12% no salário, mais o vale-refeição teve um aumento de 5%. Bateu todas as expectativas nossas. Foi um aumento bom, Deus honrou, foi fiel, né? Ele ouviu a minha oração. Foi impressionante o que Deus fez, né, com esse novo aumento. Então a vida da gente assim tá só prosperando e eu creio que vai melhorar ainda mais. Tem vontade de ir num restaurante, numa lanchonete, a gente pode ir, antes não dava. Esse testemunho é um testemunho de prosperidade que eu estava esperando e que ele disse para mim esperar com paciência no Senhor. Então foi muito bom e eu estou muito feliz. E o patrocinador não está sendo um peso para mim. E hoje eu patrocino mais, eu oferto mais. Eu dizimo mais do que estava antes. Kleber é porteiro e é muito feliz na profissão. Meu salário supera muitos, até mesmo quem tem um cargo acima do meu, de status. Meu cargo não é de status, mas perante Deus é digno, porque foi o emprego que eu pedi para Deus. E até hoje ele diz para mim, fica aí até a segunda ordem minha. E eu tô lá, e Deus está sendo fiel e está honrando. Dúvida, a segunda ordem virá. E quando vier, Deus terá mais coisa para fazer na vida dele. Aqueles que seguem o Senhor, que não olham para a esquerda nem para a direita. Olhar para a esquerda é para as coisas materiais, racionalismo. E para a direita é para o fanatismo. Aqueles que olham para o centro, para Jesus. Essas pessoas haverão de provar que Deus é bom. É um bom Pai. O capítulo 16 de João é muito digno de ser estudado, um dos mais profundos dos ensinamentos dados pelo Senhor Jesus. O último versículo, Jesus falou do Espírito Santo, falou da alegria que traz a bênção de Deus, falou muita coisa boa. Mas no último versículo ele diz o seguinte, tenho-vos dito isso
tudo que ele acabou de falar ali, para que em mim tenhais paz. Ele sabia que o diabo iria tentar tirar a gente da presença de Deus. E ele falou conosco isso para que nele nós tivéssemos paz. E ele continua dizendo, no mundo tereis aflições. Um dia sim, um dia lá, uma pessoa perde juízo, nos provoca, faz algo que somente quem não tem juízo faz, e a gente fica chateado. Mas nós não devemos deixar essas coisas entrar no nosso coração. Jamais. A Bíblia diz para não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Se você me ofender hoje, mas de uma maneira terrível, amanhã você aparecer, você pode ter certeza, eu já lhe perdoei, vou lhe dar um abraço e vou fazer uma oração por você. Cristão não tem esse negócio. Cristão que tem, ainda não é cristão que está amadurecido na fé. Então, tudo que Jesus disse é para que nele nós tenhamos paz. E ele continua dizendo assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Meu amigo, ele não está falando à toa. Ele está dizendo o segredo é ter bom ânimo. A pessoa que não tem bom ânimo vai ter problemas. O diabo sabe tocar na pessoa. E Jesus está dizendo, isso não é para acontecer com você. Tem de bom ânimo. E ele continua dizendo aqui, eu venci o mundo. Ora, se ele venceu, por que nós não vamos vencer? Porque quando nós agimos em nome de Jesus, você sabe quem vai à nossa frente? É o próprio Senhor. Será que é a segunda vez que ele for lutar contra o mundo? Ou a milionésima vez? Ou a bilionésima vez? Ele vai fracassar? Quando? Tenha bom ânimo, só bom ânimo. Não importa se todo mundo levantou-se contra você. Sorria. O Senhor não me abandonou, né, Jesus? Nem eu vou te abandonar. O Senhor vai me dar vitória. E dá. Hoje é um dia da gente olhar assim para a palavra e ver o que Deus está dizendo para nós. Isso não foi colocado por acaso. No mundo tereis aflições. Mas eu não entendo, como é que falaram isso de mim? Como é que fizeram isso contra mim? Não, essa pessoa era minha alma. Não podia ter feito, mas fez. O que Jesus me disse? Tem de bom ânimo. Acabou. Eu vou vencer. E Ele vai na sua frente para lhe dar a vitória. E quando Deus dá a vitória, meu irmãozinho, minha irmãzinha, o diabo não consegue de maneira nenhuma anular a vitória de Jesus. Você prestou atenção agora? No mundo tereis aflições. Ele não disse que não teria. Apertos, chateações. Mas tem de bom ânimo. Mas você não tem tido. Você tem tido mágoa, rancor, ódio de quem lhe fez algo mal. Isso não é o caminho do cristão. O caminho do cristão é o caminho de Deus. É o caminho do bom ânimo. Eu venci o mundo. Já venceu. Por mim e por você. Vamos agora a mais uma novela da vida real, mas outro testemunho interessante. Roda para nós o VT, por favor. Eu comecei com uma dor, né? Aí eu fui pro médico, aí ele ficava passando remédio. Eu fiz endoscopia. Aí a endoscopia acusou uma hérnia de hiato, úlcera, gastrite e refluxo. Continuei com o tratamento até 2008, que não resolveu. Muitas vezes eu chegava do trabalho e ela não estava bem, estava deitada, né, sentindo dores. E com o decorrer, né, foi agravando. Ela não se alimentava direito porque sentia muitas dores. Eu terminava indo para o ponto-socorro, né, com ela. E eu, ao me alimentar, eu vomitava, tinha vômitos, né, dores. Eu vivia mais deitada do que... não conseguia quase fazer nada. Ele falou, então vamos operar. Aí em 2008, me preparei para fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia. Só que não deu certo. Eu fiz com vídeo e não deu certo.
dentro de 2 meses eu tive que voltar a abrir o meu estômago, 25 pontos, me deu alta, falou, ó, todo ano você tem que vir para nós reformar, fazer novamente a endoscopia. E só que ela pode voltar essa hérnia. 3 anos após essa intervenção cirúrgica, Eliana volta a sentir fortes dores. Seria o problema retornando? Quando eu peguei o resultado, deu uma hérnia de hiato. Então vamos operar, que ela voltou mais cedo do que eu imaginava. Daí eu falei, não, vou pedir a Deus primeiro. Vou lutar contra isso daí, o quanto eu puder. Eu falei pra ele, falou, mas não fica sofrendo não. Vamos orar, pedir a Deus para que... Eu não quero que você venha a estar abrindo de novo, né, passando por esse... Vamos procurar, né, ter mais fé. E nesse intervalo, né, eu fiquei orando, pedindo a Deus as orações, estava na igreja, onde eu estava com a mão no estômago e pedindo a minha cura, determinando a minha cura, que eu não queria operar mais. Você não tem ideia o sofrimento que é uma cirurgia de hérnia de hiato. Após orar e determinar a cura, Deus age na vida de Eliana. Os exames anteriores deram positivo para a hérnia de hiato. Dessa vez, em novos exames, o resultado foi negativo, surpreendendo inclusive o médico. Ele falou assim, e aí, nós vamos operar o que está na tomografia ou o que está na endoscopia? Eu falei, mas é claro que é o que está na endoscopia, que não consta que eu não tenho nada. É uma alegria. Eu falei, glória a Deus, eu falei pro médico, glória a Deus. Meu marido estava esperando lá fora, né? Eu vim toda feliz. Falei, não vou operar mais. Jesus me curou, dessa eu tô livre. Jesus me deu mais uma vez, Ele mostrou a sua infinita misericórdia que Ele tem para comigo. Edeilson revela os motivos que o fez se tornar patrocinador antes mesmo da esposa Eliana passar por tantas dificuldades na saúde. Mas o meu propósito não era assim eu estar patrocinando bem materiais. Meu propósito foi eu estar assim, patrocinando a obra de Deus, sabe? Estar patrocinando o evangélico, para estar levando ao mundo, né? Para estar conhecendo a palavra do Senhor, que é verdadeira, né? Isso foi o meu propósito. Deus veio e honrou, né? E deu a vitória para nós. A gente só tem boas alegrias. Ele diz que o propósito ali é ajudar a evangelização, mas o propósito maior é ter obedecido a palavra de Deus. Quando ele diz que nós devemos ter bom ânimo, ele sabe o que significa a falta desse ânimo, desse bom ânimo dentro de nós. Quando a pessoa está caída, o ânimo abatido, acha que não tem mais jeito, não tem mais jeito. A pessoa simplesmente deixou o inimigo tomar posse da coisa. Não deixa não. Você é alguém muito importante para Deus. E Deus vai lhe dar a vitória. Segure firme, crendo naquilo que Deus tem falado, e você não perderá batalha alguma, de modo algum, em nome de Jesus. No Atos dos Apóstolos, nós estamos no capítulo 23, uma história que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava preso, porque os judeus queriam acabar com a vida dele. Paulo foi o maior evangelizador de todos os tempos, o doutrinador da igreja cristã. E Deus o usava poderosamente, sendo que antes ele foi perseguidor da casa de Deus. Então eles estavam ali num problema sério. E quando Paulo notou, estavam unidos os saduceus e os fariseus, que nunca se uniam, mas ali para acabar com ele estavam. E ele então recebeu uma revelação e falou alguma coisa que pôs os dois grupos um contra o outro. Aí houve uma confusão tremenda ali e daquele dia ele foi poupado. No versículo 11 diz assim, e na noite seguinte passou aquilo, apresentando-lhe-se o Senhor disse, veja que homem privilegiado. Se você me perguntar, Deus já se apresentou ao Senhor Jesus ou o próprio Pai? Já se apresentou para o Senhor? Nunca. Se eu gostaria, não pergunta 2 vezes. Claro que eu gostaria, mas tem que ser dele. Mas na noite seguinte, quem apresentou? Ficou do lado dele, o Senhor Jesus.
Meu irmão, é coisa muito importante quando Jesus fica ao nosso lado. E ele ficou ao lado de Paulo e disse o quê? Paulo, tem bom ânimo. Ô Maria, tenha bom ânimo. Gilberto, tem bom ânimo. Não podemos mudar, não. Tem bom ânimo. E por que ele disse isso? Porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também de mim em Roma. Você não sabe os planos de Deus para você? Eu não sei para mim. Quem é que sabe o que Deus tem para cada um? Mas é o que Deus está dizendo para nós hoje. Tenha bom ânimo. Tem esse ânimo sempre. Não aceite a notícia errada. Fique firme na palavra e você verá que Deus tem algo para você. Vamos à terceira novela para inspirar mais o seu coração e daqui a pouco tem a oração, tá? Roda, por favor, em nome do Senhor. Arlindo tem a carteira de trabalho roubada. Sem ela, ele não tem como comprovar tempo de serviço. Por isso, a aposentadoria fica comprometida. Em 2006, eu dei entrada na aposentadoria. Mas eu tinha uma carteira perdida. E eu dei os documentos, por exemplo, folhas de pagamento. E o INSS aceitou para a entrada. Mas em final de 2006... essa aposentadoria veio apenas 70%. 70% não daria para sobreviver. Foram anos assim que ele sempre ligava, mas infelizmente para reclamar, né? Porque ele não estava feliz com o que estava sucedendo na vida dele, né? Nem mesmo bons advogados podiam ajudar Arlindo a receber o valor integral da aposentadoria. Era algo difícil, impossível, porque advogado bom, que inclusive aposentou o esposo da Cristina, que eu fui procurar. E ela não aceitou. 5 anos eu passei recebendo apenas 70%. Foi quando eu comecei a ter assim uma luta com Deus, no sentido, por exemplo, de receber esse 30% que faltava. Daí foi onde que eu votei voto, sabe? Arlindo faz um voto com Deus. Caso consiga o valor integral da aposentadoria, promete dar o primeiro salário para a igreja e patrocinar o show da fé. Então, como eu tenho, por exemplo, essa dificuldade de evangelizar pessoalmente, então, ou evangelizar assim em grande multidão também, então eu coloquei no meu coração em patrocinar. Daí o que eu fiz? Eu fui na Câmara de Vereadores e um assessor de um vereador, ele me indicou a Justiça Federal. Daí eu fui na Justiça Federal e dei entrada. Mas as coisas não acontecem de uma hora para outra e Arlindo desanima. E eu lembro que foram assim várias vezes, né, que ele comentava comigo assim que estava desanimado, mas sempre Deus dava uma palavra para falar e confortar o coração dele, né? Então ele chegou a comentar comigo assim: olha, eu estou pensando até em parar com o patrocínio. Aí eu lembro que Deus, assim, tocou meu coração falar para ele, né? Meu irmão, não faça isso, não faça, porque o patrocínio é um ministério de Deus, é um chamado que você teve. E Deus, Ele com certeza já está fazendo a obra na tua vida. Até que chegou o grande dia da vitória, né? Que Deus deu a vitória para ele. A vitória chega ao início de 2012. Eu fui na Caixa Econômica por um chamado de fazer um novo cadastro. Quando ela viu o saldo lá, né, tinha mais R$1.000 a mais de R$1.000 a mais do que eu tinha na conta, que eu sabia que eu tinha, né? Daí ele disse assim: não, teu salário é isso aqui. Eu disse: não, meu salário é tanto. Ele disse: não, teu salário é isso aqui, ó, a partir de abril. Mas a bênção toda disso aí não foi que veio só os 30%, veio 60% naquele salário que eu estava ganhando. Então eu estava esperando 30% e veio 60%. Então isso aí eu acho que, como diz, só Deus, né? Porque se Deus não tivesse trabalhado isso aí, às vezes nem o 30% não vinha, né? Então a gente se alegra nisso, né? Por quê? Porque Deus faz conforme a sua vontade, né?
Não na nossa vontade, mas na sua vontade. Porque se fosse só na minha vontade, vinha 30%. Mas ele dobrou, né? Porque diz que a bênção de Deus, ela vem sempre a mais do que aquilo que nós esperamos, né? A Bíblia fala lá em Eclesiastes, né? Que é para a gente votar e pagar. Ou melhor, se não for para pagar, que não vote. Mas, por exemplo, eu com o sentido desse voto, eu paguei. Então essa é a bênção de ser patrocinador. As pessoas que andam com Deus, aquelas que ouvem a palavra, entendem e caminham naquela luz, essas que estão andando com Deus. Andar com Deus não é decisão mental. Eu agora vou andar com Deus. Não, eu vou seguir a orientação dele, como aconteceu com esse senhor. E aquilo que era improvável até para os advogados, mostrou-se tão fácil num ato de justiça que Deus fez com que acontecesse. Sempre ponha no coração, se eu estiver com Deus, eu vou vencer. Paulo ia preso para Roma. Foi entregue a um capitão, aos soldados, vão levá-lo para Roma. E foram. Em um certo lugar ele disse, olha, não seria bom, e agora não, devíamos passar aqui o inverno. Não, vamos vir se preso, não, vamos mandar embora. Vamos embora. E foram. Deu uma grande tempestade. O negócio ficou muito sério. Eles passaram vários dias sem comer. Tinha esperança toda, já não tinha esperança mais de se salvar. E o Paulo, então, homem de Deus, no versículo de número Atos 27 e 21, diz o seguinte: havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se de pé, no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta. E assim evitaríamos este incômodo e essa perdição. 28 agora, 22 melhor dizendo. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Ele aprendeu com Jesus. Paulo, tenha bom ânimo. Você vai ter, a Roma vai testificar. Quando Paulo teve a oportunidade, ele simplesmente ficou de pé e disse: tenha um bom ânimo. Se vocês tivessem me ouvido, não estaríamos aqui, mas não ouviram. Agora o único remédio é ter bom ânimo, que nenhum de vocês vai perecer, a não ser o navio. Aconteceu exatamente. No versículo 25, ele repete o seguinte, dizendo Paulo, deixa eu ler o 23, senão você vai entender. E por que ele falou aquilo? Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Mas espera aí, ele era um prisioneiro. Deus deu o capitão, o chefe, os soldados, todo mundo ali agora pertencia a Paulo. Se o Paulo dissesse, vai morrer todo mundo iria morrer. Vai salvar só 10 salvariam. Todos vão se salvar. Tenha um bom ânimo. Meu irmãozinho, é isso que Deus está falando para nós. E versículo 25 diz: portanto, ó varões, tem de bom ânimo. Acabou. Vocês precisam ter bom ânimo, porque creem em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O que Deus lhe falou pela palavra, Ele vai cumprir. Ainda que todo o inferno se levante contra você, talvez você se julgue: eu não sou nada importante, eu não tenho condição alguma. Você é tão importante quanto a pessoa considerada a mais importante do mundo, porque você ouviu a voz de Deus, e talvez aquela nem ouviu. Então você é a pessoa importante. Mas se você não tiver bom ânimo, você não chega lá. Vai fechar a empresa por quê? Vai continuar tendo prejuízo por quê? Peça sabedoria a Deus que Deus dá. E o versículo 36, nós temos aqui mais uma palavra do nosso amado apóstolo Paulo. No versículo, deixa eu ler o versículo anterior. 33, enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa própria saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Versículo seguinte: e, havendo dito isso, tomando o pão,
deu graças na presença de todos e, partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram também a comer. Esse é o segredo. Vamos prestar atenção no que Deus quer nos falar aqui dentro da sua palavra. Nada acontece por acaso. Um desvio é plano do diabo. O acerto pertence ao plano de Deus. E hoje Deus quer lhe dar a vitória completa. Você não tem que se sentir de maneira nenhuma uma pessoa derrotada. Eu quero orar com você. Eu quero invocar Deus na sua vida. Seja o que for que você precisa. Curve a cabeça agora, feche os olhos. Pai, eu entro em nome de Jesus em tua presença. Pai, eu venho pedir agora a tua graça. Esta pessoa que está orando comigo, ela está precisando, meu Deus, da tua ajuda. Mas Deus, a palavra foi clara, ela é clara. Se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia da batalha, a nossa força é pequena. Eu sei que tem pessoas orando comigo que estão endividadas. Os títulos estão sendo protestados. Os clientes desapareceram. Pai, fugiu toda esperança de se salvar. Mas não importa, o Senhor não foge, Pai. A esperança do homem pode ir embora, mas o Senhor está presente. E essa pessoa entendeu. Eu vou abençoá-la agora. Meu amigo, essa é a bênção que eu dou para você, como ministro da palavra de Deus. A mim foi dado um poder para expulsar demônios, curar enfermos. Isso está lá em Lucas 10, 19, 20, 21 em diante. E nenhum mal me sucederá, nem a você. E Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pois eu tenho esse poder para lhe libertar agora. E eu uso em nome de Jesus. E eu digo, Satanás, pega tudo que é seu e deu fora. Não há lugar para você nessa vida. Eu estou mandando ir embora agora. Eu estou determinando. Eu estou dizendo, bata em retirada, porque acabou o seu poder, acabou a sua farra, e no nome de Jesus, pega todo o seu mal e vai embora. Doença, dor, problema financeiro, conjugal, sentimental, de comportamento, eu exijo agora, saia em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Eu agradeço, Senhor, por essa bênção. Eu te bendigo, Pai. Em nome de Jesus, obrigado. E amém. E agora me diga, o que você fará? Tenha bom ânimo. É tudo. Quem tem bom ânimo, tem Deus com ele. Quem tem bom ânimo, a porta sempre está aberta. Não volte atrás. Dê um basta a tudo que é do inimigo agora. E tenha certeza, Deus vai lhe dar a vitória. Se você ainda não é patrocinador do Show da Fé, eu não quero todo mundo patrocinador. Eu agradeço. Eu sou caridoso. Não. Isso aqui é ministério. Se Deus toca no seu coração, toma uma decisão agora. Meu Deus, eu vou ser patrocinador desse programa. Vai em qualquer igreja da graça, ou melhor, anota o telefone agora. Ligue para nós de qualquer lugar, para o Rio, 0 prestadora 21. O assistente vai atender e você diga, eu quero ser patrocinador agora. O nosso telefone no Rio é 21 41 35 10. 0 prestadora 21 21 41 35 10. E deixa eu falar para você sobre a nossa TV. Olha, eu estou convencido que foi uma visão de Deus. O mundo está apelando. Só tem coisa que não presta. Eu fico horrorizado às vezes e digo, as autoridades não estão vendo isso? Estão ensinando os nossos meninas e meninas a trilhar o caminho errado. Pessoas sem nenhum pudor está defendendo aquilo que todo mundo, a própria natureza, diz que não é o caminho certo.
Mas Deus nos deu um sistema de televisão, em que você não precisa mais ficar olhando essas coisas que não servem. Novelas sujas, filmes imorais, ouvindo músicas com duplo, triplo e por aí fora vai sentidos. E como é que eu faço, missionária? Ela tem 36 canais, 8 são evangélicos, é o melhor da televisão, e 28 são os melhores do mundo. A mensalidade é mais baixa. Pelos 36 canais você paga 59 um quebrado. Ou por 22, 44 um quebrado. Em ambos os planos vão os canais evangélicos. Em breve serão 11 ou 12. Não, 12 também virão. E como é que eu faço para me inscrever, missionário? É fácil. Ligue para o Rio agora. O telefone no Rio é 3265 5000. 0 prestador é 21 3265 5000. Ou no site nossatv.tv.br, www.nossatv.tv.br. Vai ser uma bênção para a sua família. Olha, eu agradeço a Deus por ter me permitido chegar aqui hoje, abrir o meu coração. Mês que vem, com a graça dele, eu estarei e vamos trazer um outro recado. Assista esse DVD até você receber toda a revelação de Deus. Que o Senhor abençoe e guarde, e até a próxima vez, em nome de Jesus. Amém.